Sabe que normalmente a gente começa falando um pouco do currículo, da biografia do entrevistado, né? Mas hoje eu trouxe um olhar diferente. Eu vou trazer um olhar de uma outra pessoa da Ruth Andréa. Certo. É de uma pessoa, de uma das suas filhas. Aí ela me disse o seguinte: tu quer saber quem é a minha mãe? Pois então eu vou te dizer. Ela é uma mulher forte, determinada, que não desiste dos seus objetivos. É uma mulher que conhece o seu propósito. Ajudar outras mulheres a acreditarem em si mesmas. Me inspiro nela todos os dias como mulher e agora também como mãe. Nossa, isso é real. Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Pimenta, o podcast que traz conversas quentinhas, profundas e cheias de verdade. No episódio de hoje, a nossa entrevistada é Ruth Andréa Dias. É uma mulher que eu admiro muito e há muito tempo. Ruth, seja muito bem-vinda no nosso podcast. Tenho certeza que essa conversa vai ser leve, assim como tu, linda e super agradável. Muito obrigada, eu que agradeço estar aqui pelo convite, é um prazer imenso, né? Compartilhar um pouquinho, né, da minha experiência e da minha paixão, né, das minhas atividades e também um pouquinho da vida pessoal, por que não? Tá bem. Sabe que normalmente a gente começa falando um pouco do currículo, da biografia do entrevistado, né? Mas hoje eu trouxe um olhar diferente. Eu vou trazer um olhar de uma outra pessoa da Ruth Andréa. Certo. É de uma pessoa, de uma das suas filhas. Aí ela me disse o seguinte: tu quer saber quem é a minha mãe? Pois então eu vou te dizer. Ela é uma mulher forte, determinada, que não desiste dos seus objetivos. É uma mulher que conhece o seu propósito. Ajudar outras mulheres a acreditarem em si mesmas. Me inspiro nela todos os dias como mulher e agora também como mãe. Nossa, isso é Essa aqui total. é a palavra da Sameher Baja. Então, assim, a gente já vai começar aqui, ó. A gente já vai começar aqui em cima. Gente, te dizer. Exato. É de arrepiar. Uma mãe ouvir isso. Uma mãe ouvir isso é muito. É realizador. Satisfatório, com certeza, né? A gente planta, eu tenho 3 filhas, né? A Sameher agora, a mãe, me deu a oportunidade de ser vó. Estamos muito felizes. E ouvir isso dela ou das outras filhas é uma realização imensa, né? A gente planta todo dia, a gente fica pensando como vai ser, que rumo elas vão tomar, o que vai acontecer, né? E realmente, assim, eu fico muito feliz e muito agradecida a Sameher, te amo. Assim como os outros, muito obrigado aí pelo reconhecimento. Então, a Ruth, ela é mãe da Sirhan, Sameher e Suzana. Isso. Ela é vó do Rafik e esposa do Mohamed Baja. Isso. É isso aí, né? É isso aí. Então, como eu falei, o nível, a régua tá lá em cima. Dito já pela tua filha e dito agora por uma mulher que tenho certeza que tem um monte de mulher junto comigo. Se eu pedisse para me dizer o que tu acha da Ruth, o resumo seria o seguinte: tu é muito amada como mãe, tu é muito admirada como mulher e extremamente respeitada como profissional. Então, esse é o conceito de que o legado, pelo menos o legado que eu conheço, que é da corrida, e o legado do Pilates, tenho a dizer de ti. Nós nos orgulhamos de ti. Fico muito feliz, a gente luta cada dia, né, para sempre acertar, para sempre melhorar, para aprender, né, porque a gente não sabe tudo, a gente tá sempre aprendendo, sempre buscando ouvir, né, e não só elogios, como críticas são sempre bem-vindas e construtivas. Eu sempre paro, poxa, quando alguém fala uma coisa e a gente não gosta, a gente fica olhando o que eu fiz, por que aquela pessoa pensou aquilo. Não que a gente queira aparentar ou pensar ou agradar aquela pessoa. A gente quer realmente melhorar como pessoa, como mulher, como mãe. E eu tenho uma vida realmente assim de superação, né? Eu sou filha de pais separados, né? Com 5 anos meus pais se separaram, tive um padrasto que eu não tive uma boa relação, e isso me fez uma base que me ajudou a ser a mulher que eu sou hoje, né? Sem eles eu não teria, eu sofri muito, né? Mas foi um sofrimento que me fez crescer. É aquilo que a gente fala, a gente cai na vida,
mas a gente não fica falando, eu caí, a gente gosta de contar quando a gente levantou, né? E a atividade física começa lá cedo comigo, né? Para mim, em especial, me ajudou a superar dificuldades emocionais, né? Posso falar até de depressão, na minha adolescência, né? Eu comecei muito cedo, com 12 anos, a caminhar para sair de casa, para não ter problemas, né? Porque eu não suportava algumas coisas, né? Uma relação que não era legal em casa. Então eu mentia que eu ia para a biblioteca pública. Naquela época a gente Sim, usava a biblioteca para estudar. Não que eu fosse estudiosa, porque eu era sem vergonha, eu era inteligente, mas eu não queria. Eu queria só, para mim, ir para a escola era um momento de escape. Fuga. Isso. Então era diversão, eu era popular, eu gostava de ser super alegre, não mostrar o sofrimento que eu tinha. E a caminhada naquela época me fez abrir, e a bicicleta também, né? Eu tinha uma bicicleta, e aí eu falava, eu vou para a biblioteca, e eu acabava indo para onde que hoje, incrivelmente, aconteceu, a ciclovia em Ribeira, né? Eu ia até Virgencita caminhando, que é bastante, eu morava no bairro, e eu ia de calça jeans, com um livro na mão, para minha mãe acreditar que eu estava indo estudar. As minhas notas não eram boas, só educação física e religião eram boas. E isso me ajudou muito a superar, né? Então eu sempre acho que a educação física é um atalho, e isso eu passei para minhas filhas, né? De manter a educação física como um escape para gastar energia, aquela energia negativa que a gente tem guardada pra gente. Porque depois que tu pratica qualquer atividade física, teu coração, teu corpo, tua mente, tua célula sente, né? Libera endorfina, todos aqueles hormônios da felicidade que são os 6. E teu corpo sente aquilo, então aquilo passa. No meu caso foi assim, e eu fui crescendo e fui aprendendo, e fui sentindo e descobrindo e passando para minhas filhas, e logo para minhas irmãs, e logo para as pessoas que estavam na minha volta, funcionários que trabalhavam comigo, enfim. Eu acho que eu me sinto realizada, né? E eu acho que é isso que essa Meher ou minhas filhas podem ver. Hoje eu tenho grupo, trabalho com isso, estudei depois de casada, depois de ter filha. Eu parei meus estudos, casei com 16 anos e acabei... Nossa, as pessoas vão me deixar cedo. falar, eu tenho uma vida Cedo. Eu casei com 16 volta. anos, né, com meu marido, e ele tem outra cultura, ele me caçou, assim. Mesmo assim, eu fiquei lutando. Quando ele me conheceu, eu já fazia 25 quilômetros de bike, eu malhava, eu tinha uma irmã que tinha separado, morava em Porto Alegre, veio morar comigo, e eu me lembro que eu trabalhava 8 horas, porque eu precisava me sustentar. Eu fui morar sozinha antes de casar, com 15 anos. Por conta do meu padrasto. E eu acordava às 5 da manhã e fazia abdominal. E a minha mãe dizia, essa guria é louca, né? Mas também tinha um corpinho. Graças a Deus eu tive. Então, alguns segredinhos. Eu tenho. Eu tenho. Naquela época dos Garota Verão. Tu chegou a ser Garota Verão? Eu cheguei a participar, só não cheguei, não segui adiante, porque eu já estava com meu marido. E aí não deu, mas eu participei e assim não segui adiante. Sim. Mas fui também convidada para o Miss Rivera naquela época, que eu estava lá no Uruguai. Então assim, eu sempre tinha essa ligação com atividade física e consequentemente, graças a Deus, eu tive o que a mulher gosta, né, de se manter em forma. Então era uma coisa que me fazia bem, que eu gostava, e principalmente para a mente, né? E né? Então até quando eu tive minhas filhas, eu não conseguia sair, malhava em casa, acordava cedo. Eu sou muçulmana, eu rezava e já emendava a atividade física, porque estava todo mundo dormindo. Então, eu nunca me desliguei da atividade física, porque eu acredito realmente, né, no fundo do meu coração, que a atividade física cura. E hoje eu tenho alunas que foram tratadas com câncer e com depressão, que me agradecem, né? Muitas vezes, né, usam meu nome para me agradecer, e eu me sinto até com uma responsabilidade. Não quero que me agradeçam, não sou eu. É realmente a atividade física que faz isso com as pessoas. Sim. Então, tem pessoas que às vezes acham que não gostam ou não acharam ainda a atividade perfeita e acreditam que não gostam. E eu tenho certeza que tu não achou ainda a atividade que tu gosta. Tu sabe, Ruth, que comigo aconteceu um fato que eu gosto sempre de mencionar, que foi assim, ó. Eu perdi a minha mãe de Covid.
E eu me lembro que eu fiquei numa depressão muito severa, mas eu tinha dificuldade de me comunicar, em expressar meus sentimentos. Aí eu me lembro que um dia eu tava deitada no sofá assim, já tinha comido tudo que eu podia comer, porque eu engordei muito. Quando eu perdi a minha mãe na depressão, eu descontei muito na comida. E eu me lembro que um dia eu tava deitada no sofá e eu sou cristã. E eu me lembro que eu senti dentro do meu coração, ó, sai pra caminhar. Porque, eu já tinha buscado várias alternativas ali, já tinha tomado medicação, já tinha... Então, naquele momento, eu senti que... Porque o corpo físico, ele busca ele busca atividade física, né? Então, eu me lembro que isso foi muito marcante, um episódio muito marcante, é onde eu fui caminhar. Lá na ciclovia. Claro que eu fui com o carro até lá, né? Daí eu caminhei, voltei. Mas, assim, como eu te digo, eu gosto da atividade física, eu não gosto da corrida. E as pessoas dizem que a corrida é viciante. Olha, eu já tentei de tudo me viciar, não consegui. Olha, só eu tenho uma filha menor, né, Suzane? Como sempre falei, sempre incentivei todas a fazer todas as atividades, porque eu achava assim, ó, não vai gostar dessa, vai ter que gostar de alguma. Então eu botei no balé, eu levava pra andar de skate, levava pra andar de motoca, de bicicleta. Alguma coisa. Sim, e são 3. E incrivelmente elas têm 1 ano de diferença, né? Hoje elas são com 23, 24, 25 anos. E elas são muito diferentes, né? Incrível que o mesmo mãe, mesmo pai, mesma casa, mesma educação, mas são muito diferentes. Então, cada uma tem uma personalidade e uma... não gostavam. E eu falei, não pode ser. Teve a maior, assim, acho que eu tava na 8ª série e um dia ela chegou em casa... Isso eu contei até na faculdade. Ela chegou e falou assim, eu odeio educação física. Nossa, eu quase morri. Assim, como? Tu odeia? Não pode ser. Onde foi que eu errei? Sim, ela é muito estudiosa, sempre foi até bolsista, assim, de premiada, porque se destacava nos estudos, mas educação física ela não gostava. E ainda é um sofrimento, mas ela sabe que faz bem e ela ainda faz, né? E se esforça para fazer. E aí depois que ela faz, ela fala, ai, que bom que eu fiz, né? E ela me manda que ela... Eu tento me policiar sempre na academia e quando eu estou lá, eu digo... Eu nunca me arrependo de ter vindo. É isso. Às vezes eu penso, por que eu não fui? A gente se arrepende de não ir, isso. Mas de estar lá, nunca. Mas às vezes na correria sempre a gente deixa pra segundo plano, né? Mas depois de estar lá, eu penso comigo mesmo, mas eu gosto de vir, eu gosto disso. Isso. E as pessoas às vezes confundem, né? Porque assim, ó, tem até pesquisas feitas que... o sedentarismo, né? Eu também tenho pós-graduação com obesos, hipertensos, sedentários, idosos, que é um público assim que às vezes é um pouquinho mais difícil ainda, que é o público jovem, que já está como que na moda a educação física, sair, né, de casa, ou fazer em casa, ou se mexer, né? E aí está comprovado que o sedentarismo também traz um prazer, né? Também libera endorfina quando tu come lá um hambúrguer, uma pizza que é gostoso, a gente gosta, e fica lá sentado no sofá, nossa, de barriga cheia, ele te promove essa sensação também. Só que tá comprovado que ele te promove por 40 minutos, no máximo. Após os 40 minutos, começa aquela culpa. A culpa. E aí, ou a vontade de novamente comer, porque é um vício. Mais 40 minutos. Vício. Então, tu fica sempre naquele ciclo vicioso. E em compensação, a atividade física, tu tem aquela dificuldade de fazer, mas depois que tu fez, que tu conseguiu, mesmo que seja pouquinho, porque as pessoas acham a atividade física, 1 hora na academia. Quem disse que é 1 hora? 20 minutos, sabe? 20 minutos do teu dia. Quantas horas tu fica rolando a tela do celular hoje em dia? Né, que tá trazendo muitos problemas. Para mim é muito bom, porque eu trabalho com pilates também, né, para corrigir. Então a pessoa olha, as crianças têm dor na coluna. Então assim, ó, ficam rolando o celular e não tem tempo de fazer e ficam horas olhando séries, né? Ficam horas olhando o celular e aí quando a gente faz atividade física, está comprovado que os benefícios e essa liberação de hormônios que provoca essa sensação de prazer, de bem-estar, dura 24 horas. Então, como é que teu cérebro não vai entender que é bom pra ti? O teu corpo sabe. Tua pessoa tá dizendo, não gosto, não
quero. Aí eu fui. Eu acho que, Ruth, também acontece. Desculpa te interromper, mas é que só para complementar, Claro. que eu acho que quando a gente olha para a questão da atividade física no momento em que a gente está praticando, para quem não tem essa relação tão boa com a atividade, ela é um sofrimento durante o período. Aham. A gente tá naquele. A própria questão da corrida, né? Tu começa É um a correr. esforço, porque é um esforço. É um né? esforço, Se não tem claro. esforço, como eu falo também na academia, desculpa interromper também, mas quando tu vai na academia, eu vejo as pessoas conversando na esteira. Gente, fazer atividade física para ter um resultado Não tem é que assim. focar. Teve uma pessoa uma vez que me viu, um senhorzinho na academia, e eu sempre fui muito focada desde jovem, né? E quando eu voltei a treinar, depois de ter, em cada gravidez, engordei 25 quilos. E Eita, uma bate aqui, coisa bate aqui. absurda. Eita, Cada era nutricionista. eu tive Olha as agora Não da é bom, nutricionista. gente, não é nem um pouquinho Não bom. é A gente bom, tem, não tem de recomendo. acordo com o peso prévio, a gente tem uma recomendação. Que Perfeito. fique claro. Não escutem essa parte, mas eu me desafiei e eu 25 quilos engordei em cada gravidez, que não é o ideal, mas eu pensei, quer saber, depois eu corro atrás do prejuízo e eu queria comprovar Que tu eu conseguiria. vou conseguir. E graças a Deus, em 10 dias eu perdi 14 quilos após o meu parto da minha primeira filha, na segunda também, na terceira só ficou umas pelezinhas lá que depois teve que dar uma ajudinha aí dos médicos pra ficar tudo certo, né? Mas aí hoje é abdômen formado de trabalho, né? Que eu mesmo. falo pro, O que tu ia pro perguntar? cirurgião. Não, o que eu ia comentar, na verdade, essa questão, que eu acho que a atividade física, quando a gente começa a fazer, ela, para muitas pessoas, ela é trabalhosa, ela é custosa. A gente tem que sair de um estado de inércia em que o corpo tá tranquilo, eu tô lá na minha acomodação. Quando a gente vai fazer uma atividade física, a gente requer esse movimento, né? Isso. Mas o benefício todo vem no pós. Com certeza. Assim como a alimentação, o cuidado diário. Eu vou perceber isso com o tempo. Então a gente não. É como o Mário, a gente também, numa outra entrevista que a gente teve, a gente falou também, o Mário trouxe isso. As coisas orgânicas e naturais demoram pra acontecer e pra ter resultado. Quando a gente olha pro corpo é a mesma coisa. E também tem uma coisa, né, que eu gosto muito de ressaltar, até a gente, foi um debate na faculdade mesmo, sobre a educação física. Por que o nome é educação física? E cadê a educação física nas escolas hoje? Claro. Educação física é exatamente o nome, educação física. A gente tem que educar os nossos corpo. filhos desde a infância. Exato. Então, na escola, daí a pessoa tá doente e falta para a prova de matemática. Na hora da educação física. É a primeira a faltar. E por que ela não mata a matemática para fazer educação física, que é importante para o corpo dela? Mas, não é Ruth, ensinado isso. O grau de importância, né? Não é ensinado isso. Eu Em concordo, casa, mas nem ao na mesmo escola. tempo eu percebo que essa geração de agora, falando porque eu tenho a geração dos meus filhos de 17, 19 anos de idade, eles estão muito mais voltados à educação física. Mas é porque isso também tem alguns benefícios. A internet, né? Então tá na moda. Hoje em dia é uma pena, né? Que exaltem muito o corpo bonito, que isso também tá se tornando uma doença, que não é uma coisa que eu gosto. São extremos, eu trabalho com saúde. São extremos. O que eu planto, né, nos meus alunos, até inclusive às vezes eu tenho que puxar o freio de mão, pessoas viciadas em corrida, elas querem correr, eu não, corre tanto. Não, mas eu posso, mas a fulana foi, eu quero ir. Não, porque tu ainda não tá preparado. Então, é devagar. O que é educação física? É todo dia, é saúde, é como escovar os dentes, tem que escovar todos os dias. Tu come todos os dias. Meu marido tem dificuldade também. Agora estou tentando, depois de 33 anos de casada, mais uma vez, né? Já coloquei tudo, em todas as áreas que eu pude e continuo lutando, né? E então agora estou fazendo funcional em casa. Daí ele tá gostando um pouco, né? Mas é difícil para ele também. E aí eu falo assim, ele fala, mas de novo? Tem que fazer. Eu falei, só um pouquinho. Quantas vezes comeu? De novo? Nutricionista. De 4 a 5 no dia. A gente come todos os dias. Toda hora. Tem que malhar todos Todos os dias. os dias. Mas não é aquela febre das pessoas, tem que puxar ferro, tem que se matar. Não. 20 minutos, 25 minutos é uma rotina. Inclui um pouquinho para ficar fácil, aos poucos. Até eu fiz um curso com o melhor personal trainer do mundo. Eu sou o World Top Trainer, também licenciada e autorizada. E é o Cristiano Parente, que é um brasileiro. Depois vocês sigam ele para vocês verem. Ele ganhou, né, o concurso de personal trainer do mundo, melhor,
porque ele comprovou, né, isso que as pessoas, por exemplo, né, eu trabalho com obeso, sedentário, como a gente falou, não falando em pessoas normais ou que têm dificuldade, mas pessoas que têm realmente dificuldade de vir. Aí a pessoa chega, por exemplo, é fumante, sabe que o cigarro não faz bem, o álcool não faz bem, uma pizza, para quem come bastante, não é legal. Mas aí a pessoa vem treinar contigo e tu vai dizendo, não. Tu come uma pizza? Tu fuma? Não vou te dar aula. Não. Chama essa pessoa que fuma, vamos começar a fumar. Daí fuma menos naquela carteira de cigarro, fuma menos um cigarro. Vamos lá, tá malhando. Aplicar conscientização, mas não. tá se mexendo. Porque se tu tiver que impor e dizer, tu tem que largar Não isso. dá. Não, a pessoa não vai largar porque é custoso, né? Tá. É uma conscientização diariamente pra... Poxa, tu comia 3 pedaços de pizza, come um. Menos. Sim, Come porque menos um pedaço. É redução de danos para que tu veja esse resultado acontecer aos poucos. Quando a pessoa coloca lá na frente já aquela Exato. meta, aquele corpo ideal. Isso. Ai, não vou nem começar, gente. Deus o livre. Olha quanto Nossa, tempo é eu vou muitos demorar. quilos pra perder. Não, tem que ser Não, tangível. porque Poucos. por isso que eu acho, assim, quando eu pontuei que essa geração, ela tá mais fitness, ou seja lá o que E a tá gente mais for ansi- falar, Isso ela Um pouco doente. Ok, É, mas assim, ansiosa. Um pouco. mas ao Virtude mesmo disso. tempo, Mas é legal. comparando com uma geração de alguns Sedentária, anos é atrás, melhor. era muito sedentária. Não, Então, tipo com assim, certeza. entre isso e aquele outro, eu prefiro isso. Perfeito. Entende? E daí fica mais fácil de a gente colocar saúde dentro É o que de um eu corpo que já Pregava tá em para minhas movimento, filhas. entende? Com certeza, 100%. Eu acho que Sempre. o que complementa talvez agora, que a gente já tem buscado mais essa saúde física, hoje em dia, até pelo avanço da medicina, Sim. enfim, de tudo que a gente percebe, agora começa a busca dessa saúde mental. Mental. Então, assim, é dentro e fora. É. Isso que É eu o penso. contexto. Então, não adianta também ficar doente, como nas corridas, eu organizo eventos de corrida, e sempre tem essa pergunta, né? Até no último evento que aconteceu, o locutor tava lá e me chamou, Ruth, mas assim, como é que é para começar a correr? Eu falei, gente, começa aos pouquinhos. Mas, principalmente, falar de que as pessoas, tem pessoas que estão doentes por correr. Ruth, só um Tipo assim. parêntesezinho. A Denise sabe disso. Porque você começa aos poucos. A Denise como uma corredora. Pois é. Tu eu sabe não o que tenho ela fez treinado comigo? Eu vou te mas é- contar. Ai, Ela me chamou pra sair pra correr, tá. tá? É, tá E eu bom. fui, botei meu tênisinho, minha lequezinho, vamos. Foi de atrás. Vamos Shopping, caminhando um shopping, shopping. pouquinho, vamos caminhando, depois a gente começa um trotezinho, 1 e 2, 1 e 2, 1 minuto e 2, 1 minuto e 2. Ela, sim, vamos. Ela me pegou na esquina do Aconteceu DAI isso. ali. E se foi, e me deixou pra trás, e eu tentava correr um pouco, me espera! E não tinha como. E aí eu falei, Denise, tu não me disse que ia ser assim. Aí ela falou, às vezes eu minto. Tá. Agora eu vou te perguntar. a Quando eu Denise- voltei pra correr com ela, pergunta. Nunca mais. Então eu vou te Nunca perguntar, mais. a Denise é profissional de educação física? Não é. Bingo! Então, assim, quando uma pessoa, eu sempre dou esse exemplo, né? Daí tu tem um problema do coração, tu teve um infarto, que Deus nos livre, né? Daí, nossa, tu deu um infarto e vai lá por um cardiologista, o melhor renomado fora do país, vai lá, faz a cirurgia, nossa, ele salvou a vida daquela pessoa. Aí depois o teu vizinho, o teu parente, teu sogro teve um infarto. Aí tu, não, eu vou te dar, porque ele me O disse, remédio. Não, gente, tu vai lá no profissional de educação física. E hoje em dia, na corrida, acontece muito, ou até na academia, né? Sim. As pessoas falam, não, Sim. porque esse aqui é corredor e correu muito, daí vai treinar com ele. Não, beleza, cada um sabe o que é. Mas a pessoa, a gente estuda pra isso, a gente faz pós-graduação, a Ruth, gente viaja. tu me a gente trabalha. conhece, tu sabe que eu não faria isso com ela assim, né? Não, eu sei que é a tua intenção. Não, é que ela é, fez desculpa. exatamente Eu fiz assim, exatamente Ruth. assim. Ela mas quis é te que- motivar, amiga. Ela quis te Isso. levar a mostrar o que As ela tem de pessoas paixão. querem É. motivar É, e querem. não tem a noção. Não, é que tinha Nós tinha uma temos, terceira a gente pessoa. estuda isso. Tinha uma terceira pessoa entre nós. Sim. Que tava assim, tava com o motorzinho Mas isso é muito ligadão, normal, sabe? Denise, Aí eu acontecer. ficava entre a outra que já Não. tava lá na frente e a Liane que tava aqui atrás. Porque eu teria depoimento de outras amigas de verdade que não me expõem assim num podcast. Que não entrega. Que não entrego que, tipo assim,
caminha 50, mas eu sempre falo assim, gurias, eu sou tri parceira de preferência Pra de manhã atividade cedo. física. Pra dar uma pra pessoa iniciar. Eu sou Lógico, tri não, parceira, quem faz mas atividade sempre bem, depois tem que passar por vai outra. procurar um profissional adequado, Sim. entende? Tem orientação. Eu sempre falo assim, a corrida, né? Eu faço pilates e eu gosto de todas as atividades. Agora tô fazendo beach tênis, gosto de voleibol, sei lá. Me desafia para alguma que eu nunca fiz, né? Vôlei tu que eu não quero joga fazer. muito bem, porque eu já sei Não que jogo. vôlei. Tem muitas outras atividades que eu não jogo, mas me chama para ir que eu vou. Se eu vou acertar, não sei. Vou tentar treinar para chegar lá para melhorar. Mas eu gosto de fazer. Mas assim, ó, na corrida, especialmente, as pessoas costumam, porque é contagiante, e as pessoas acham. E é o mais fácil, eu falo isso, é o esporte mais fácil, que tu não precisa, tipo, ter a raquete, ter o. Sim. Né? É mais Tu sai, popular, mas né? que nem eu Prática, contei. mais eu, barato. Com 12 anos. Não muito, né? esporte Não muito. mais barato. Para início. Para início. Assim, ó, é um esporte que eu tinha 12 anos. Não era educadora física, não tinha nem noção do que era. E eu usava um tênis, que não é um tênis, não, um sapato de camurça, que naquela época, não sei se você alguém aqui da minha idade vai lembrar. Eu sou da tua idade, muito. Vansetti, falávamos Sim. comprar em Ribeira, lá em Clássico na Ribeira, Uruguai. na Galho, que não existe mais. Eu usava Vansetti, que era moda na época, com calça jeans, e eu caminhava e perdi 14 quilos também, porque eu queria desfilar lá de coisa. Então, eu usei a caminhada naquele momento com aquilo. Não é o ideal, eu fiz até um calinho, eu lembro, no calcanhar. Por não estar com o sapato Por adequado. não estar com o sapato adequado, mas eu não tava nem aí. Graças a Deus não me machuquei, graças a Deus não aconteceu nada pior. Também não era corrida, porque lembrando que a caminhada tem impacto, mas a corrida é 80 vezes o peso do nosso corpo, para quem não sabe. Então, assim, ela tem um impacto bem legal. Então, tem que cuidar, teria que fazer também uma avaliação, né, com um profissional, com um educador físico ou com um médico mesmo, para saber as tuas condições físicas, né, pra gente avaliar para ver o que tá apto. Mas a princípio é o esporte mais fácil, porque tu pega e sai andando, e daqui a pouco dá uma corridinha e deu certo. Tu encontra e uma continua. parceria, né? E é um movimento Depois tu natural começa, do corpo, poxa, mas né? tá me doendo, não sei o que. Ah, mas o que será? Pode ser o tênis, que não tá amortecendo, né? A roupa não tá adequada. Eu mesmo corria com... Para quem me conhece, né, há mais tempo, 20 anos eu usei lenço, né? Eu sou muçulmana, eu usava lenço. Então eu corria, né? Todo o meu histórico, quem olhar meu Instagram lá, tá tudo lá, não quis tirar nada. De manga longa, no verão de livramento. E lá no início, quando eu iniciei, eu corria com manga longa de algodão. Gente, Admirável, é a gente. morte correr. É assim, ó, tem que ser forte para correr. Então, até muitas vezes correndo, eu pensava assim, eu passava as meninas de top, shortinho, eu pensava, deixa eu tirar essa roupa pra te ver. Que te você vai me alcança. passar. Por exemplo. Posso né? te contar um segredo? Pode. Porque a Ruth, ela corre há mais tempo do que eu. Ela é mais nova do que eu, mas ela corre há mais tempo em função da performance dela. Ela sempre trabalhou com isso. Então, ela é muito forte. Ela realmente... A corrida é dividida por categorias, que igual o pádel, sabe? Tá. Só que na corrida é por idade. Então, a criatura tem a mesma idade que eu, assim, um ano só a menos. Tá concorrente. Então, ela sempre ali, sabe? Ela era a cenoura Na frente. só que no caso eu tava sempre muito atrás. E daí teve um episódio, foi uma... como é que chama aquela do final do ano? A São A Silvestre. São Silvestre aqui de Livramento, que saudade da São Silvestre, porque agora não verdade. tem mais. Não e teve, daí, quem sabe não, vai ter. pois é, tomara. E aí teve uma São Silvestre, gurias, que eu participando, né? Um calor, como a Ruth falou, era 5 da tarde a São Silvestre. E daqui a pouco, Dezembro, né? dezembro e tal, eu tô correndo, passando aqui na frente da Zero Grau Alimentos ali, sabe? Aqui na Tamandaré. Tá, passando ali na frente. Aquela mulher daquele lencinho branco, assim, a roupinha branca de... A Ruth sempre 5 quilômetros da minha frente, entendeu? Sim. Naquela ocasião, eu chegava e eu... É a Ruth? E a Ruth indo assim, gurias. Tem um termo na corrida que a gente fala quebrou. Me deu náusea aquela, eu já sei. Aquele como, dia né? a Ruth Eu passei quebrou. mal. Sim. Ela não conseguiu completar a Não, prova eu tava no ritmo. Ela tava ganhando. Tinha um outro treinador que é meu colega, né? Eu até vou falar o nome dele, o Guixaneia. E ele, vamos, amiga, vamos, tá ganhando, dale el general, não? E eu,
Deu para mim, porque é legal competir, e é isso também que eu prego, né, na corrida que eu tava contando para vocês, que é legal competir e a gente se superar, mas tem um limite, e a gente tem que saber, e tem que ser saudável, né, pro corpo e para as pessoas. E hoje, que eu tava comentando que no evento último que eu fiz, eu falei isso porque tá acontecendo que as pessoas estão muito desesperadas pelo pace, pelo tempo. Gente, esqueceram o que é a corrida, né? A confraternização, o estímulo, chamar uma amiga para tentar iniciar, para ser legal, para ser aos poucos. E logo isso superando. Se tornou muito competitivo do ponto de vista de algumas neura, pessoas, né? não todas, claro. Mas a gente tá em geral, vivendo a uma gente sociedade em todos os em todo esportes, sentido. né? Tá, mas o que eu Mas quero te isso dizer... vem de um exibicionismo, O né? que eu quero te dizer é que naquela ocasião, Sim. eu era muito mais competitiva do que eu sou hoje. Eu ganhei... Aquilo ela guardou. Aquilo aconteceu para quem lembra ali no DAI. Sim. Nessa época, enche de garças. Até o ano passado não aconteceu, me chamou bastante atenção. Verdade. Tinha um cheiro de urina Isso, muito vocês não forte. lembram disso? Daí eu Sim. usando manga longa, calça leg, lenço. E eu tava vindo Muito bem. No início, eu tava na ponta. geral. Uhum. E quando eu cheguei ali, aquele cheiro me invadiu. Me deu Ai, náusea, eu tive que parar pra vomitar. Eu vomitei Nossa. pela não. E daí eu falei, não vou caminhar. claro, Porque mas- o guichê me dizia, vamos, mas viene la outra, não rápido, que tu consegue. E eu assim, ó, pra mim, terminou aqui, porque eu não vou sacrificar o limite. meu corpo, a minha saúde, pra ganhar um evento. Sim, mas daí a gente Mas tu ganhou. Parabéns pra ti. Tu viu? Tu trouxe alegria pra tua É isso aí, mas são as oportunidades Claro, também que a gente claro. tem que aproveitar, né? Sim. Porque ninguém é tão bom o suficiente pra não dizer que alguém vai ter que ganhar. Claro, Então mas sempre o que eu tem queria- que também tentar fazer o seu máximo. O que eu queria lembrar é que pela roupa, entendeu? Que tu começou a falar da roupa. Isso, Era acho que é muito calor. Acho que é importante nós entrar nesse detalhe agora, né, Ruth? Se tu se sente à vontade. Acho que todo mundo te conhece como a corredora que usava o lenço, a roupa que atualmente tu usava. Aham. E se tu quiser nos contar o porquê agora tu optou por não usar, o que te levou. Com certeza, posso contar sim. Quando eu decidi, eu fui 12 anos casada, né? Já vou esclarecer isso aí, que é uma pergunta que talvez vocês não fizeram, mas que muitas pessoas pensam, né? Eu fui 12 anos casada, meu marido me conheceu atlética, usando top e saia. Tá. Tem até fotos com a minha sogra, que é falecida. De shortinho, assim, louca de vergonha, porque Sim. a cultura deles, tipo, meu marido nem me avisou que era assim. Eu cheguei lá toda bronzeada, com peito assim, Ruth. todas, né, causando. Me envergonhei naquele momento, Sim. mas fiquei 12 anos casada, tive minhas filhas, né, depois de 6 anos já tive minhas 3 filhas. Mesmo com filhas, eu me vestia dessa forma, porque eu achava bonito mostrar o corpo que eu tinha quando eu era nova. Tá. Só que, infelizmente, aconteceu. E aí as pessoas, como eu era casada com árabe, né? Como eu sou casada com árabe, as pessoas da comunidade que são muçulmanas me convidavam para conhecer a religião e eu resistia, porque na minha cabeça eu pensava, poxa, eu vou ir lá escutar religiões, vamos falar que eu tenho que usar lenço, não vou usar mas nem a tada, né? Infelizmente, né, a vida e Deus, né, me proporcionou um episódio bem triste na minha vida, né? Eu tive uma irmã assassinada, ela tinha 35 anos, era um pouquinho mais velha que eu, lindíssima. E aquilo me causou, só que justo uns 4 dias antes, por incrível que pareça, eu fui convidada para participar de uma reunião. Eu estava aprendendo a ler e escrever árabe, eu leio e escrevo árabe. Porque eu tinha interesse até para ensinar minhas filhas. Diz que é uma das línguas mais difíceis de É aprender. bem difícil, é de esquerda, você sabe, eu Sim, desenhar. sim. Eu, graças a Deus, eu aprendi porque eu queria aprender. Tá. E aí me convidaram para ir, tinha uma amiga, que se tornou minha amiga, árabe, que estava ensinando, e eu falei, eu quero aprender, tem que ser religiosa. Não, é só para aprender. Fui aprender, só que todas que iam lá eram religiosas e usavam lenço. E eram jovens também, que nem eu, naquela época. Daí elas me contaram, vai ter uma reunião, assim, só das meninas da nossa idade, que todas tinham filhos pequenos. Quem sabe tu vai? Eu pensava, obrigada, tem que ir pra loja, nós tínhamos loja. E não ia porque eu pensava na minha cabeça, imagina que eu vou ir lá e elas vão me dizer que eu tenho que usar lenço. horrores. Não quis ir, até que um dia eu falei, quer saber, eu vou ir. Porque também eu convivia com algumas pessoas muçulmanas, né?
familiares do meu marido, né, familiares nossa, que faziam jejum no mês do Ramadã, que é o mês sagrado para os muçulmanos, e elas me diziam, tu não faz jejum. E eu falava, não. E aí ela falava, mas é pecado. E eu falava, tá, mas por quê? Né? E ninguém me respondia. Sim. Então essa curiosidade eu sempre tinha, porque na minha infância eu tive outra religião, com a minha avó, né? Tá. E eu fazia o jejum, mas era somente um dia. E eu não entendia por que eles faziam jejum 40 dias, né? Eu queria saber por que era. Por essa curiosidade, convivendo com elas, falei, eu vou ir só para perguntar isso. Acabei indo e perguntando, e elas me explicaram que, na verdade, é em todas as religiões. Se a gente for ver, é um autoconhecimento, né? É uma forma da gente, quando a gente está com jejum ou com fome, né? É uma forma da gente se colocar no sentimento, porque quando a gente tá com barriga cheia é bem fácil dizer, sim, eu faço caridade, mas quando tu sente a fome, tu te lembra que aquela pessoa realmente tem fome e não tem o que comer, e quando a gente faz o jejum, então foi bem forte, e aí eu achei legal, e aí elas me deram um livro para ler, que eu achei bem legal, né, se chama A Mensagem do Anjo Gabriel, em português, e dizia várias dúvidas que eu tinha com respeito à religião, já que eu tive uma religião antes de ser muçulmana. E eu estava sem minha religião, porque a minha avó tinha falecido, e como eu ia na igreja, ela não me deixava usar as minhas blusinhas curtas e a minha saia, eu ia meus shortinhos curtos, ou ir para o carnaval, né, que eu gosto muito, e me abstive por muitos anos. Então eu parei de ir na igreja, daí acabei casando com um árabe, depois dela falecida. Meu marido é árabe muçulmano, mas por herança, não é praticante. Tá. Então ele mesmo era contra de eu usar o lenço, inclusive, né, que fique bem claro isso, que eu mesma fui quem quis colocar. Então quando aconteceu isso, eu acabei recebendo esse livro e eu achei muito interessante e eu acreditei naquilo que eu estava lendo naquele momento. Eu me lembro que eu virei uma madrugada inteira lendo aquele livro, porque eram respostas que eu... Tocou em ti. Tocou em mim, respostas que eu precisava ouvir naquele momento. E, por incrível que pareça, 2 dias depois, eu tive esse episódio da minha irmã, que faleceu, né? Que foi uma tragédia, né? Muito triste na minha vida, na vida de toda a minha família. E eu achava ela linda, né? Nós somos 4 irmãs, ela era mais velha, e ela era mais alta que eu, né? Porque às vezes a pessoa fala que eu sou linda, não que eu seja, mas eu achava ela muito linda, né? Ela era a mais linda das 4 irmãs, tinha uns cabelão, linda, e naquele dia ia vir um show dos Iracundos em Rivera e ela tinha comprado ingresso para ela, para o meu pai, para levar ele. Tava com os cabelos, ela passava rena nos cabelos, tinha feito maquiagem, tinha feito unha. Bem vaidosa. Tudo muito vaidosa, linda. E foi, infelizmente, no meio da rua assassinada. E aquilo, quando eu vi ela, eu tive assim, uma sensação muito difícil, né? Tu vê uma pessoa que tu ama, né? Que Deus nos livre e guarde. Mas tu vê uma pessoa que tu ama, sem vida... Recém ela me ligava todos os dias. Ela tinha me ligado e eu falei, mas eu recém falei com ela, não pode, sabe? Tu quer assim, ó. E o sentimento que eu tive, né? De tristeza foi matar a pessoa que fez isso. Sim. Eu tinha 3 filhas já, era casada. Eu pensei, eu vou ir presa, mas eu vou matar ele, porque eu tive um ódio fora do o senso de justiça se tornou um ódio muito grande, assim, que graças a Deus, como eu digo, Deus me abençoou, que ele se fez isso também. Ele matou ela e se matou, né? Então ele me fez um favor, né? Para mim, ou para minha mãe, ou para minhas irmãs, porque eu tenho certeza que qualquer uma de nós teria feito isso. Então, naquela hora, eu pensei, para onde foi que a gente botar ela num caixão para guardar toda aquela beleza, para quê? E por quê, né? E no caso, ele tinha ciúmes dela, era um relacionamento tóxico, que ela não queria mais, já tinha feito denúncia na delegacia da mulher várias vezes. Foi um feminicídio. Foi. E aí, tu começa a pensar, né? A questionar. E pra quê, né? Eu já tenho marido, tenho filha. Pra que eu quero me mostrar? E eu tinha lido
o valor da mulher naquele livro. A mulher deve se cobrir para não chamar atenção. Lógico que a gente chama atenção. Hoje eu chamo atenção também, sem lenço, né? Na rua. Mas mesmo que com lenço, tu chama, mas é de outra forma. A pessoa não sabe se um homem que, né? Não sabe se te cumprimenta ou não te cumprimenta, né? No meu caso, até eu tava fora de padrão ultimamente, porque eu cumprimento, como eu me relaciono com pessoas que na educação física, acabo cumprimentando os meninos. Sim. Mas não é o certo. Então, é um resguardo da mulher, é uma forma de proteger a mulher, né? Tá. Da mulher se proteger e de uma proteção como um todo. Às vezes as pessoas acham um pouco radical, porque acham, pá, pra que você veste com todo esse calor? Só que ela não tá te faltando respeito. Sim. Ela não tá fazendo nada. É um passo de fé dela. E naquele momento eu senti muita vontade de fazer. Tá. E eu fiz. E fiz de coração todos os 20 anos que eu usei lenço. Tá. Só que tem uma época, né, que hoje eu tô com 50 anos, né, e um quebradinho, e aí que tu leva, assim, tipo um susto, poxa, passou tua vida, né, e assim, e eu já tava meio um pouco fraca, talvez, com a fé, e, Sim. por exemplo, eu gosto de beber álcool, eu não bebi álcool, né, por conta da religião, que é proibido, né, 2 coisas que são proibidas na religião muçulmana é beber álcool e carne de porco. Que eu não como carne de porco, mas álcool eu gostava de tomar, mas também não que eu gosto de beber, inclusive porque eu tenho medo do álcool, porque eu tenho um histórico depois do acontecimento da minha irmã. A minha mãe morreu alcoólatra, né, para sempre, e foi muito triste. Eu relaciono o álcool assim, Com essa perda. eu não gosto de ficar tonta, então eu gosto de beber uma champanhe, eu gosto de beber um drink, eu gosto do sabor, mas eu tenho medo, respeito muito. É o limite, né? É o limite. Mas assim, eu vou em eventos e eu quero beber. E aí, bom, quando eu tava com uma fé melhor, eu não fazia, né? Eu gosto de música, né? Eu gosto de carnaval. Uma coisa que eu fui proibida, casei com 16 anos e não, meu marido não me proibiu, mas eu acabei logo, em função de casa e tudo, não indo pro carnaval. abstendo dessas coisas que tu gostava. E depois com lenço menos ainda, né? Sim, claro. Aí, então chegou uma época da minha vida, aí quando eu vi o ano passado, por exemplo, que aconteceu o carnaval, que fazia anos não acontecia. Eu, na minha infância, meus pais eram muito festeiros, me levavam pro carnaval de rua, né? Vinham meus tios de Montevidéu, daqui do Brasil também, e toda a galera para dançar carnaval, por lá eu achava o máximo aquilo. Daí, quando eu comecei a ser religiosa com a minha avó, me proibiu, porque foi ela que me criou, porque meus pais se separaram. Daí, depois que casei com meu marido, não tinha essa cultura de festa, de sair. Tudo bem, como eu tenho outras coisas que a gente gosta no relacionamento, Exato. no casamento, não foi difícil. Aí depois fiquei religiosa, abstive. Mas lá no fundo do meu coração, toco uma musiquinha e a pessoa ferve no sangue. E aí, gosto de sambo super bem, né? Modéstia à parte. Inclusive, minhas filhas nem sabiam que eu dançava, porque eu tinha tanto medo de passar o meu gosto para elas, para não dizerem, foi a mãe que ensinou, foi a mãe, que eu nunca ia. Um dia que eu tava em festa de família, assim, com minha família mesmo, eu botamos samba das antigas e eu sambava e cantava as mulheres. Onde que tu aprendeu a fazer isso? Tá no sangue. Foram momentos da tua vida, né? Que tu teve que fazer e aí escolhas. eu usando lenço, né? Então, assim, aconteceu que eu comecei a me sentir assim. Cheguei nos 50, né? E aí, assim, ó, vamos dizer que eu vivo 100 anos, né? Metade, né? Metade. Tomara que eu viva, não sei se eu vou viver, nem sei se eu quero viver tanto. Deus é que sabe mais. Mas, o que eu fiz que eu gosto? Então, tá errado. Mas eu já tava bebendo, isso que eu ia contar. Eu tava comprando uma champanhe, vou tomar com meu marido, minhas filhas também. Aí eu bebia com meu marido sabia. Então, não devo nada pra ninguém. Só que eu botei o lenço, foi por Deus, não foi pelas pessoas. Sim, certo. Então, assim, ó, pra quem que eu queria mostrar o lenço? Agora, esse último ano realmente começou a pesar em mim, né? Foi uma decisão que não foi de um dia pro outro. Aí eu acabei indo pra praia e botei biquíni. E aí foi o fim. Aí eu falei, não, agora... Não, Tem não uma bate frase, mais. Ruth, que eu costumo falar muito, que diz assim, ó. Não basta ser, tem que parecer ser. Muitas vezes, a primeira vez que eu escutei essa frase numa palestra, não faz sentido, não basta ser. A gente não tem que parecer, a gente tem que ser. E hoje ela faz muito sentido na minha vida e ela vem de encontro ao que tu tá falando agora. Por quê?
Não basta ser, tem que parecer ser. A partir do momento que tu toma uma decisão, que foi uma decisão que tu tomou a te converter à tua religião, ao islamismo, islamismo. E tu sabia que junto com isso vinha um pacote que é o quê? A obediência. A obediência àquilo que eles pregam. Então, tu não pode dizer que tu é muçulmana e viver de outra maneira. No caso, no lenço, falando no lenço. Não, no lenço, perfeito, não, no lenço, claro. Só que é um passo de fé. Então, eu tava me sentindo desonesta comigo. Exato. Não com as pessoas, porque as pessoas então, tu sentiu aquilo, eu tô dizendo que eu sou, mas não estou parecendo ser. Claro, Isso. fica incongruente. Isso, então assim, aconteceu, por exemplo, um evento de uma formatura de uma parente, familiar nossa, e eu já tinha voltado da praia, né, porque foi, na verdade, eu fui pro cruzeiro, e aí decidimos, estressada, aquela história, nunca com minhas irmãs tínhamos ido, daí eu falei com meu marido, eu queria ir com minhas irmãs, assim, só nós, sozinha, sem filho, sem marido. Sim. Todo mundo sonha uma viagem com só amigas, né, Denise? Né? E aí a gente já tá com essa idade, nunca a gente viajou sozinha, agora vamos, tá todo mundo. Por que tu não nos chamou? E a gente foi, essa mulher tava grávida ainda, eu falei, e agora antes que nasça meu neto, porque daqui a pouco já tem outra função. Sim. Aí, então eu falei, tá, vamos, a gente combinou o cruzeiro, e aí eu falei pro meu marido, eu vou tirar o lenço só porque eu quero fazer spa, eu quero fazer academia, eu quero ir pra piscina, eu quero. Então eu falei, eu vou ir e vou fazer. E fiz. Mas quando eu voltei, eu me senti horrível, porque daí eu botei o lenço. Aí fiquei de dezembro até fevereiro com aquilo assim, bombando na minha cabeça. Porque martelando. Não que o lenço me incomodasse, não me incomoda. E eu poderia ter usado e ninguém ia saber, porque agora eu estou falando para vocês que estão ouvindo, entendeu? Que não interessa para ninguém. O que me interessa é Deus, meu marido e as minhas filhas. O profundo íntimo Deus conhece. Com certeza. Isso, então eu pensei que era mais honesto pra mim, pra eu dormir feliz. Vou tirar o lenço nesse momento. Talvez amanhã eu coloco de novo. De novo, acho que eu tô errada, que eu quero fazer. Eu realmente, quando eu coloquei sozinha, porque eu quis, porque eu senti, porque eu acreditei. E hoje o que eu acredito que eu não tô querendo obedecer. Né? Deus que me julgue. Não faz sentido pra ti nesse momento. Não faz sentido. Eu falei assim, eu quero beber. Então, pra que eu vou estar? Aí eu vou num evento, isso que eu falo, numa formatura, onde tinha uma comunidade árabe, brasileiros e árabes, e aí tinha champanhe. Eu tava de lenço. Já tava pensando até em ter ido sem lenço já pra mostrar que eu não vou. Mas pra não, até pela família, tudo, falei, não vai ser nesse evento que eu vou ir, ainda não vai dar. Fui de lenço, tudo. Sambei um monte, tinha banda de pagode, suei assim, sambei tudo, todo mundo assim, falei bachata, cúmbia, todas as modalidades que tinha, dancei tudo e não bebi o champanhe. Me abstive no champanhe porque eu pensava assim, vamos ver, né? Louca por um champanhezinho. Isso. Botar não numa bebi, mas eu pensei, canequinha por que assim, eu tô fazendo isso? Se na minha casa. Porque eu Deus bebo. tudo vê, né? Pois é. Se o Mas que tu mais começaste importa é a te Deus. questionar isso, claro. Aí eu falei assim, é ridículo, eu tô fazendo pelas pessoas e não por Deus. Então, eu estou errada, eu vou ter a coragem Ser de tirar. honesta contigo e quem mesma. quiser me julgar, o problema deles. Bom, me te julguem, agradecemos por dividir julgamento isso sempre conosco. acontece. Obrigada. Eu acho que com Foi certeza. um ato de bastante coragem. Coragem. Mas eu assim, acho que tive que ter honestidade, coragem, mas isso. assim, eu acho que isso, pra mim prevalece, né, os meus princípios, o que eu penso e o que eu sinto, né, ser verdadeira. Continua ser os verdadeira. princípios. Eu gosto de olhar no olho, se tu tem um problema comigo, olhar e falar, ser sincera, né. Pode ser que tu não concorde comigo, que eu não concorde contigo, mas eu vou falar o que eu penso e vou tentar ouvir o que tu tá falando pra tentar. Na religião foi isso que aconteceu. Eu realmente quis, eu realmente honrei o meu lenço todo o tempo, né, com fé e respeito. E respeito, e continuo respeitando as minhas irmãs que usam, né, e admiro elas por tudo isso, porque eu já senti na pele, sei como é que é, né, foi muito bom, não foi difícil para mim, o difícil foi que agora eu estou em outro momento, e então não tá se encaixando, eu falei, vou tirar, por isso. Isso faz também, isso é uma das questões, das evidências que traz a determinação, a mulher forte, que não desiste dos seus objetivos, que as suas filhas falam, entendeu? Com certeza, sempre procuro ter respeito, né, e mostrar, né, principalmente para elas e para o meu marido, que são os que convivem comigo e que eu também ensinei elas, né, a serem as mulheres, procuro que elas absorvam tudo que eu
tentei passar, espero que seja o melhor. E é isso, então eu também chamei elas, eu tô com uma filha que mora nas Filipinas, a Samer que estava sendo mãe. Outra coisa importante, eu não quis nem sequer tirar o lenço antes dela ganhar bebê, porque tinha medo, sabe que a pessoa grávida se abala, e eu não sabia como ela ia reagir, não que ela fosse me julgar, né? Sim. Sei que ela me admira um monte, e eles super entenderam, mas eu pensei, não posso chegar a tirar, Sim, porque ela tu preservou, ela né, para dessa com uma gravidez, vai ganhar Vai um que ela- parto normal, vai não sei o quê. Adiante, E aí eu gestação. falei, não, vou esperar tudo isso passar, vou acompanhar ela, tudo. E assim foi, né? E aí eu falei, passou uns 15 dias, eu falei, o negócio é o seguinte, não tá legal, eu não tô feliz, e eu quero que vocês saibam por que eu tô fazendo isso. Eu agradeço todo o apoio que me deram, né? Quando eu quis colocar, né? Sim. Meu marido, no caso, lá no início não queria nem que eu botasse. Hoje ele sofreu um pouquinho por ter tirado, mas ele sempre conta, quando eu fui sair, que eu decidi sair, ele botou os braços na porta, tu não vai sair, espera mais um pouco, tu vai te arrepender. E eu falei, dá licença que eu tô saindo, e fui. E acreditei e fiz o que eu realmente Tu acha que a mulher, quando entra nessa faixa dos 50, ela rompe alguma coisa e ela se sente, sei lá, meio... agora Eu acho que ela pensa, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, vou aproveitar. eu acho que é. Vocês me digam aqui, Pois é, que pode me acompanhar, as meninas são mais novas, mas eu vou te dizer, eu tava falando até com uma aluna que fez aniversário ontem, e eu falando, hein, tu sabe que eu me dei conta que eu tive vários surtos. Eu achava que é o surto dos 50, né? Só que não, porque eu lembrei que nos 30 eu tive um surto. É que eu sempre falo com as gurias sobre Depois isso, dos então 40, é bom ter uma eu tive pessoa... o segundo e agora é o terceiro, na mas- verdade. Então é. não sei. Mas os graus estão mudando, porque nos 30 aconteceu que eu tava com essa depressão, né? A religião me ajudou muito a superar todo esse problema. Eu acho que eu só superei graças à religião, né? E o apoio que eu tive. Mas eu tava muito radical. Minhas roupas eram diferentes, eu não fazia sobrancelha, não passava maquiagem, não fazia nada. E eu sempre fui muito vaidosa, desde menina, como eu contei pra vocês, sempre ligada na educação física. E aí eu sempre sonhava em ser mãe jovem, que hoje eu me sinto mais realizada, né? Ainda mais com tudo isso que eu contei pra vocês. Mas eu pensava, eu quero ser uma mãe jovem para ser uma avó jovem, para acompanhar meus netos, minhas filhas. Eu quero, elas vão pra balada, eu vou lá com elas, vou ajudar, até porque eu não desfrutei isso, né? E aí nos 30 eu tava assim, com essa depressão, né? Não me vestia de acordo como eu... E levei um susto, assim, eu lembro que eu me olhei no espelho e eu sempre pensava que nos 30 ia ser igual, uma super mulher mãe, toda em forma e super moderna, e quando eu me olhei, eu me senti uma velha, assim. Aquela idealização, do né? jeito que eu me vesti, que eu usava o lenço. Que não é errado, mas na minha personalidade não estava se encaixando já lá nos 30. Daí eu modifiquei a forma de me vestir. Ficou muito legal, né? Aí nos 40, o lenço tava tudo jóia, perfeito, só que eu comecei a pensar isso, se eu viver 80 anos, eu já tô dos 40 para baixo, então eu quero, aí eu fui lá saltar de paraquedas, fui lá fazer curso sabe de que paraquedas. assim, Sim, Ruth, fui fazer outras coisas que eu não tinha feito ainda, que eu queria fazer, fiz. E agora chegou 50. Pois é. Fui pra... Parece que é uma contagem regressiva. São ciclos da vida. São ciclos da vida. Então, vocês Gurias, podem me tem dizer. muita coisa que eu gostaria de contar pra vocês. A gente vai ter que fazer o episódio 2 com a Ruth, porque ela pulou muito de bom. paraquedas. Legal. Ela pulou de paraquedas. Salto. E ela só Ai, tô me pulou. formando, Enfim, saltei pra caramba. é isso. Ela já levou Curso uma... de saltar sozinha, não é? Já como levou você uma tá- galera pro Rio de Janeiro Sim. e para outros tantos lugares. Ela é responsável, assim, tem muita história para contar. Muita mas é que, vida, né? Muita vida. Só que nos bastidores nós temos uma diretora que fica fazendo assim pra gente, assim pra sim. gente, sabe? Então a gente tem que respeitar. com certeza. Tem algumas coisas que a gente ainda quer te perguntar, mas daí tem que ser rapidinho assim. Eu quero que tu fale o nome das tuas filhas e alguma característica determinante, assim, delas, que diferencia uma da outra. Muito bem. A Siham, né, que é a número 1, coragem, né? Porque ela já fez 29 países, né? E está morando nas Filipinas sozinha. E eu admiro ela pela coragem que ela tem. Talvez é uma coragem que eu gostaria de ter feito. E eu me realizo através dela.
A Samer também, não vou dizer coragem, mas vou dizer valente, né? Eu sei que ela se espelhou em mim e isso me deixa muito feliz. Por ela ser mãe, ela já tá pensando em ter o 2 e o 3, como eu, porque ela quer ser como eu. E se mostrou uma super mãezona, assim, me super realizou. Eu fui deixando ela atuar, né? Eu apoiei, claro, ela teve o parto normal, como eu, e ela quis passar por isso. E ela, na primeira, não, mãe, vai pra casa, eu fico com o bebê, e amamentando, e dando conta do Rafik, além do trabalho dela, que é, né, na parte digital, ela assim, ó, trabalhando na internet com os cuidados do bebê, então admiro ela muito por isso também. E a Suzane é a menorzinha, né, ela é a mais meiga, mas também muito determinada, e hoje está estudando engenharia eletrônica, está se formando, se Deus quiser, e promete muito, e eu já admiro ela pela coragem dela estar num grupo que a maioria é uma profissão que a maioria são homens, né? E ela já é a única menina, ela no meio deles, e ela assim, ó, determinada, né? Ela me surpreendeu desde os 5 anos de idade. Ela me falava, não sei de onde ela tirou, né? Que ela queria fazer engenharia eletrônica, e eu falava sim, se Deus quiser. Eu pensava, ixi, vai mudar. Com 5 anos ela já falava. Ela tem guardado papéis com projetos que ela queria fazer, porque ela ia no cabeleireiro comigo secar os cabelos, e ela não gostava do barulho do secador. E ela pensava que ela ia projetar, hoje ela tá fazendo drone. Secador silencioso. Ai, Secador gente, que não vai ser melhor. Nossa. Mãe, incrível. porque depois a gente ia viajar, as viagens do exterior, sempre eu carregava, principalmente para Palestina, Dubai, que a gente foi umas viagens, que a gente carregou muita coisa para trazer para nossa casa, e 3 malas por pessoa, né? E ela era menorzinha e ela é mais miudinha, então vinham aquelas malas assim, nos carrinhos, cada um tinha que empurrar. Vamos lá, guria. Os aeroportos grandes, né? Aeroportos internacionais. Então ela projetou também, ela me mostrou, olha aqui, mãe, o que eu tenho. Que ela ia fazer os carrinhos com motor elétrico, porque eram os bracinhos dela cansados. Tudo que ela passou de trabalho, olha já a queria. cabecinha dela, e ela já querida, sabia. Eu até demorei para entender que era eletrônica. Eu achava que era elétrica, engenharia. Até eu entender Sim. que era que faz celular, que faz drone, que faz, né, que é o que ela está fazendo hoje. Então, assim, ela é muito também. Então, cada uma tem. E sem falar que todas são companheiras, graças a Deus. Assim. Entre elas, né? Que legal. Correr te faz sentir mais livre, poderosa ou invencível? Tem que escolher uma? Uma só. Nossa, livre. Livre, tá. E agora um ritual secreto que se tu quiser dividir conosco, que tu faz antes de uma corrida. Só para eu copiar, no caso. Pois. Pra gente saber se vai nos dar quilômetros a mais. Na verdade, eu não tenho um ritual secreto. Como eu falei, eu sou apaixonada, eu não sou competitiva, né? Mesmo que eu sei que posso competir. Mentira dela, ela é super competitiva. Não, é verdade, né? Até tem alguns atletas que são de alto rendimento que sempre falavam, dona Ruth, a senhora tem que competir, porque a senhora é forte, porque eu vou malhar e eles veem que eu faço forte. Uhum. Mas eu, tô lá, aí eu vejo que tem uma pessoa querendo me botar, vai, eu aplaudo a pessoa, porque eu gosto de incentivar. Te prepara Sim, que eu vou, hein? Ritual pra isso. Te prepara aí. Então tá, vou te desafiar. Vou te vamos fazer lá. comer poeira, Ruth, hein? Gostei do Ruth, desafio. olha só. Que desaforada. Já diria minha mãe. Tu tem um desafio, vários desafios na vida, mas um novo desafio é fazer com que a Liane sinta o arrepio na nuca. A gente já sentiu, né? Na nuca, no braço, assim. Tá certo que ele acontece lá pelo 7º quilômetro, então... Até lá a gente xinga um pouquinho. Até lá a gente xinga um pouquinho. Depende de cada pessoa, pode dar antes. Pode dar antes. Porque eu acho assim que não importa a quantidade de quilômetros. Cada pessoa tem um limite, né? Talvez para ti seja um pouquinho menos, principalmente no início, talvez. Com os anos a gente tende a aumentar a quilometragem, mas no início a gente começa aos poucos. E esse esforço, né, para a pessoa talvez, para mim acontece com 10 km, com 20 km, mas para a pessoa... Pra mim acontece com 300 metros. Isso, com certeza. E foi um big desafio para ti, foi muito bom e tá de parabéns. Como eu falo, o último que chega no evento de corrida, pra mim é muito prazeroso. Isso que eu Por tu curti ter na corrida. conquistado ali, né? Saiu do sofá, gente. Claro. Perdeu quem ficou em casa. Tudo tá de parabéns. Ai, eu tô morando, você vem atrás de mim. Com Parabéns. certeza. A minha irmã mais velha, que corre também há mais tempo do que eu, mas ela corre bem, num ritmo bem lento. Outras
Irmãs, inclusive, nossas irmãs falavam assim, que adianta ir correr para chegar em último? Daí eu, para defender a minha irmã, eu digo, ela pode ter chego em último entre os que estavam lá. Mas é lógico. Mas tem gente que ficou em casa, hein? Então, Ruth, a gente quer agradecer a tua presença, essa história emocionante, que tenho certeza que, assim como tocou a nós, tocou o pessoal que está conosco até agora. E certamente você vai compartilhar esse episódio com uma amiga, com uma pessoa que tá assim, ó, sabe, com aquela brasa meio por acender. Tenho certeza que ao ouvido disso aqui vai virar uma labareda, vai virar um poder e vai então dar o primeiro passo entre muitos que a corrida pode trazer na nossa vida, né? Que assim seja. Então, convidados, segue no Instagram Arte do Controle lá. Isso. E vamos nos encontrar nos canteiros aí Isso, nas ruas, vambora. Agradecemos também aos nossos patrocinadores, a Clínica Integrada Danilo Soares, que oferece um atendimento completo em saúde e bem-estar, com uma equipe multidisciplinar e humanizada. A doutora Fernanda Delgado, ela é especialista em estética avançada e harmonização facial. Com um olhar técnico e sensível, ela ajuda seus pacientes a se sentirem mais confiantes e naturais. Gratidão por caminhar com a gente nessa temporada. A Espaço Frida, que cada detalhe é pensado para valorizar a beleza única de cada mulher. É especializada em sobrancelhas, em cílios e autoestima. A Frida é sinônimo de autenticidade. Obrigada, Lucélia, por fazer parte do Pó de Pimenta. Moça Bonita Boutique. A Moça Bonita veste mulheres que gostam de estar bem consigo mesmas. Com muito bom gosto e peças cheias de personalidade, a loja ela é um destaque na moda local. Valeu por trazer estilo à nossa temporada. Eu tô com uma blusinha da Moça Bonita. Ótica Ricardo. A Ótica Ricardo não deixa a gente perder a hora. O meu relógio da Oriente é da Ótica Ricardo também. As gurias também estão usando coisas, mas eu tô falando aqui do que eu trouxe. É uma tradição quando o assunto é cuidado com os olhos, com atendimento atencioso, armações lindas e tecnológicas e tecnologia de ponta. É a escolha certa para quem vê a vida com mais clareza. Obrigada, Ricardinho, pela parceria. Riscale Corretora de Seguros acredita que cada conquista merece ser protegida. Com planos completos e atendimento de confiança, é tranquilidade para seguir em frente. Valeu por estarem com a gente mais uma vez. E a Terra Sul. A Terra Sul é referência quando o assunto é carro de procedência e atendimento de confiança. Bibi. Quem compra ou troca com ele sabe. Está em boas mãos. Obrigada por acelerarem com a gente no Pó de Pimenta. Obrigada a todos e até o próximo episódio.